Boa tarde. O que eu vou conversar com vocês aqui hoje iniciando mais uma vez uma série de conversas aqui no YouTube, é o seguinte. Eu venho observando muito que as pessoas elas vêm procurando solucionar problemas na vida dela, o seguinte, tanto se encher de vários cursos, vários treinamentos, várias mentorias, que eu acho normal, eu acho de boa, inclusive faço até algumas, por sinal. Mas o que me deixa muito curiosa é porque as pessoas não tentam entender um pouco o essencial, o início, a base, que é exatamente o estudo da palavra de Deus. Então, quando a gente começa a entender que o estudo da palavra de Deus, ele vem em cima de vários princípios, e um dos maiores princípios é: conhecerei primeiro o reino de Deus e sua justiça. Então, assim, não adianta você se transformar na pessoa mais capacitada, mais generalista, mais inteligente, quando você não tem os princípios básicos da sobrevivência, que é conhecer o seu Criador. E eu não estou falando aqui de religiosidade, eu estou falando aqui de Cristo, de Deus, da história dele, da história da criação do mundo. Então, quando você começa a entender isso, você muda todo o seu conceito de vida. Então, você não pede mais acesso a certas coisas porque esse acesso já foi liberado para você. Você não faz determinados pedidos a Deus porque você sabe que é desnecessário, porque esses pedidos já vieram com o sangue dele. Então, você não tem determinados comportamentos porque você sabe que isso não é nada mais do que religiosidade, porque o preço do sangue foi muito caro. E o preço do sangue, ele tira muitas coisas que a religiosidade põe. Então, fica aqui um alerta, né, para a gente não querer puxar tanta coisa para si, porque isso foi um erro que eu cometi, né, e por isso eu estou aqui testemunhando para vocês, aonde você pega tanta coisa e você não transborda. Porque qual é a lei divina? O que foi que Cristo veio? Cristo veio, ele semeou, ele falou do reino, ele mostrou a verdade, ele deixou uma base de escritos que gerou a Bíblia, de história que gerou a Bíblia, e diante disso ele mudou inúmeras gerações. Não existe um homem que chegou à face da terra que mudou tantas gerações quanto Cristo. Nenhum. Não existe um homem que para quem tem fé e acredita, ele não precisou morrer para deixar um legado, ele simplesmente deixou um legado vivo. O túmulo dele está lá e ele não está lá. E ele não está lá. Então, o que é que faz a gente perceber isso? Que a gente tem que transbordar, que as pessoas precisam do que você tem. As pessoas precisam da sua história. As pessoas precisam da sua dor. A sua dor fortaleceu você e ela gera cura na vida das outras pessoas. Então pense nisso. Pense que você está de boca fechada, você está propagando a morte pelo mundo. Porque pessoas vão se suicidar porque não encontram uma palavra amiga. Pessoas vão se suicidar porque não sabem o que é Cristo, o que é Deus. Pessoas vão sofrer, entrar em depressão porque não tem conhecimento da palavra que você tem. Você é a pessoa que vai atingir outras pessoas. Aquelas outras pessoas que estão com o coração ardendo pela sua vida, não vai arder pela vida de outra pessoa. Então pense sobre isso, não pense em quantidade, pense em abrir a sua boca e gerar situações, palavras de carinho, amor, entendimento da palavra para as outras pessoas. Porque a gente sabe que as coisas estão indo para a volta de Cristo. E o que foi que você fez? Então, tudo isso eu estou passando para vocês por quê? Porque eu tenho plena consciência do meu propósito. Eu sei para que eu vim e eu sei que um dos meus propósitos mais fortes é falar para vocês a respeito da morte. Que a morte não precisa ser o fim. Eu sou Sheila, eu sou mãe de 3, vão fazer 5 anos agora em setembro que meu filho faleceu. E eu louvo
a Deus pela oportunidade e a compreensão que o Espírito Santo me deu a respeito da morte. A compreensão que nós somos criaturas feitas por um Criador, onde o maior exemplo que temos é a natureza. Tudo foi feito até o 7º dia. O resto é criação do homem. Criação em cima da criação de Deus, quer dizer, uma cópia do homem, não uma criação. Nada foi criado, tudo é copiado. Então, quando você começa a entender que a gente tem começo, meio e fim, que a gente é finito, que a gente não veio aqui para ser eterno, depois do pecado, óbvio, né? Porque quando Deus nos criou era para sermos eternos. Mas o que eu quero passar para as pessoas é que o seguinte, é que mesmo diante da morte, um fato que dói tanto, um fato que desestrutura famílias, um fato que desestrutura pessoas, um fato que faz com que as pessoas se vejam na sua dor e esqueçam o outro. Existe um outro olhar para a morte. E esse olhar eu aprendi. E através desse olhar eu consegui escrever algumas coisas. Eu escrevi alguns livros, alguns e-books, que eu estou em fase de finalização para lançar. Né? Então eu realmente, eu já comecei esse canal meu, já é um canal antigo, tem mais de 1 ano. Só que aí é aquela história, eu parei. Né? E agora o meu coração ardeu e eu vou voltar a falar sobre isso. Então a morte não é o fim, não precisa ser o fim. A morte é um fechamento de ciclo. Aquela pessoa, ela voltou para a verdadeira origem dela, que é a origem celestial. Nós não somos daqui, nós estamos aqui, a gente precisa compreender isso. E eu não estou fazendo menção à vida depois da morte, eu não estou fazendo isso, eu estou dizendo para você o seguinte, que nós fomos criados aqui pelo Criador e nós retornamos para Ele. Então, mães, os filhos não são seus, os filhos foram presentes de Deus. E eu, graças a Deus, eu compreendi isso. O meu filho foi um grande presente que ficou comigo 24 anos. E ele me fez crescer muito como mulher, como mãe, como pessoa. E até no momento que poderia ser o final para mim, se tornou um grande momento, onde eu chego para vocês aqui hoje e digo para vocês, eu entreguei o meu filho com um amor imenso a Deus, porque eu tinha certeza que foi tudo certo. Em nenhum momento eu tive dúvidas. Meu filho era jovem, meu filho não tinha problema de saúde, meu filho morreu de morte súbita, aos 24 anos. Ele era a pessoa que ele me ajudava em tudo na minha casa. E Deus foi maravilhoso comigo. Através disso eu comecei a ter uma vivência com o Espírito Santo sobrenatural. Eu fiz a partir disso um livro que foram o meu primeiro ano de luto. E não esse luto de tristeza, de dor, não foi. Foi uma grande vivência com o Espírito Santo. E é isso que eu quero que vocês entendam. Existe uma forma de você passar por isso bem. As pessoas que estão aqui, os filhos que ficaram, os sobrinhos que ficaram, se for algum tio, as mães que se foram, que deixaram os filhos, eles precisam ser amados. Não é porque um ente querido partiu que toda a família tem que morrer junto. É sobre isso que eu quero falar para vocês. Existem formas de você passar por isso sem se maltratar tanto. Até porque Deus é maravilhoso, Ele não iria deixar que as pessoas sofressem tanto. A partir do momento que elas querem mergulhar na sua palavra, entender que existe uma maneira de passar por isso com serenidade. É só você fazer uma comparação no estudo da palavra, o que era a Bíblia, no Antigo Testamento, a respeito da morte, o que ela falava. Depois, com a vinda de Cristo, com a graça, com a morte dele, como as pessoas começaram a ter uma outra visão. Sabe? Eu entendi, assim, muito pequenamente, óbvio, mas
que Maria sentiu quando ela entregou o filho dela, né? Que automaticamente João veio e tomou o coração dela como mãe. Então, assim, isso é um exemplo que a gente não pode, então, como mãe, acabar a nossa vida quando tem outras pessoas que querem o nosso amor de mãe, porque um dos nossos saíram daqui, eles não acabaram dentro da gente. Se uma pessoa chega para mim e fala, Sheila, quantos filhos você tem? Eu digo, eu tenho 3. Eu não deixei de ter um filho. Eu não deixei. Eu não deixei. O meu filho só cumpriu o tempo dele aqui e voltou para Deus. Ponto final. Ponto final. E depois dos próximos vídeos, eu vou fazer vídeos curtos. A gente vai falar sobre a saudade. A gente vai falar sobre o luto. Eu quero estabelecer um dia que talvez eu descumpra, não sei, mas pelo menos uma vez por semana, aos domingos, eu passo essa mensagem para vocês. Hoje eu falei sobre um pouco da minha vida. Na próxima semana, a gente vai começar a falar um pouco sobre como foi o meu luto. O que gerou do meu luto. Então, assim, se vocês gostarem, curta, compartilhe. Existem várias pessoas sofrendo, né? E sofrendo porque não tem conhecimento. Porque não penetraram na profundidade da palavra. Eu digo para vocês assim, o meu filho fala muito, maninha, o meu mais velho, maninha, a senhora é uma exceção. Eu digo, tudo bem, mas todos nós somos exceções quando a gente mergulha na palavra, porque eu te pergunto, você nunca me viu, você não me conhece. A partir de hoje, você está começando a saber um pouco da minha história. Tenho 53, 54 anos, fiz em janeiro, que inclusive no mesmo dia que Iago nasceu, é o dia do meu aniversário. Então você imagina assim, todos os anos eu comemoro meu aniversário sem nenhum problema, depois da morte dele, né? Mas assim, eu tenho 54 anos, eu sou mãe de três homens, Pedro, Iago e Gustavo. E Iago já está na glória, né? Pelo menos é assim que eu acredito. E ficou Pedro e Gustavo. E assim, a gente vive uma vida tranquila, feliz, tem saudade? Muita, sabe? Muita. Mas desespero? Nunca tive. Angústia? Também não. Depressão? Nunca. Porque eu compreendi o favor de Deus na minha vida. Então eu quero deixar isso para vocês. Que eu sei que tem muita gente nessa pandemia que perdeu muita gente que ama. E eu quero deixar isso para vocês. Tentem rever a morte. Tentem rever. Não estou falando para vocês aqui ir para igreja nenhuma. Não estou falando para vocês aqui nada de religião. Estou falando para vocês conhecerem o Criador. Conhecerem a Deus. Só isso. Só isso. Conheçam a Deus. Leiam. Como é que você vai falar de uma pessoa que você não sabe nada dela? Como é que eu vou falar a respeito da criação, a respeito de Deus, se eu não estudo e não tento ter um relacionamento diário com Ele? Me diga. Se vocês souberem de outra forma, me diga. Eu queria muito saber, porque eu não sei. Como vocês vão me conhecer se eu não chegar aqui para vocês e me apresentarem? Ah, sim, sou alagoana. Pelo sotaque já dá para perceber. Então, assim, pense sobre isso. Pense sobre a vida de vocês. Pense quanta coisa tem para ser feita ainda. E pense que a gente sempre está pronto a mudar. Sabe por quê? Porque para isso a gente tem inteligência dada por Deus. Somos o único ser que Ele disse é a minha imagem e semelhança. Então isso realmente tem um peso grande. Então, na próxima semana eu já estou saindo, né? Já vão dar 15 minutos, para não ficar a minha gatinha, para não ficar um tanto pesado esse vídeo, e até porque assim a morte eu sei que para algumas pessoas é muito pesado, mas assim eu tenho Instagram, Sheila Cátia Pereira, né? E Facebook é a mesma coisa. E se vocês quiserem falar, tem o YouTube aqui, né? Ah, também eu faço muita coisa contrariando a regra. Eu divulgo muito no Kawaii, eu divulgo muito no
TikTok, Sheila Cátia Pereira, no Kawaii é Livros, SKF Pereira, se não estiver enganada. E a gente fala muito sobre morte, sobre fé, sobre palavras, sobre vida, várias coisas. Então, quem quiser seguir, né, a gente tá por aí. E vou finalizando por aqui. Um bom domingo, uma boa semana e estamos juntos. E na próxima semana eu tô voltando por aqui. Tchau, tchau. Beijo no coração. Ah, nunca se esqueça, minha frase de finalização. Você é o grande milagre de Deus. Sempre pense nisso. Um beijo. Tchau, tchau.